De fato, semana passada foi uma semana complexa, com notícias, decisões. O Supremo entrou de recesso, tomou decisões que o Brasil inteiro discutiu, e nós estamos começando essa semana, que é decisiva também para o futuro de uma matéria que é da maior importância, me refiro à reforma trabalhista. Vou já falar dela, mas eu não posso começar essa minha fala essa semana, nesse 3 de julho, sem lembrar os meus queridos amigos do Acre, especialmente a população de Brasileia, porque o município de Brasileia, um dos 22 municípios do Acre, hoje completa 107 anos. É a terra do meu pai, do meu saudoso pai, que faleceu há pouco tempo, e lá em Brasileia, terra também da mãe do meu pai. Então, a minha família tem origem nesse município. Meu avô, Vigílio Viana, casou com a avó Sebastiana, e meu pai e o meu tio, já falecido também, tio Lilo, são desse casamento, e depois meu avô teve muitos outros filhos e filhas. Mas Brasileia, para nós, para mim especialmente, é um cantinho muito especial. É bem na fronteira com o Peru e com a Bolívia, porque o município de Brasileia, antes da criação de outros, como Assis Brasil e Epitaciolândia, era uma espécie de município-mãe da região. Tinha a Vila Paraguaçu, que é Assis Brasil, e a Vila Epitaciolândia. Então, Brasileia era o começo do Brasil, na tríplice fronteira. É um lugar muito querido, muito especial. Eu, quando governador, fiz questão de dar uma atenção no estado inteiro, mas sempre cuidei com um carinho especial por Brasileia. Nós lá, lembro bem de uma passagem, quando fizemos a primeira ponte ligando o Brasil, Bolívia, materializando a integração latino-americana, e eu, numa viagem com o presidente Lula, comentava para ele que tinha construído, nosso governo, a ponte sobre o Rio Acre, ligando Brasileia a Cobija. Mas era uma ponte pequena, de 140 metros, e mão única, feita para pedestre, apesar de estaiada e ser muito bonita, virou um cartão postal. E o presidente Lula falou: mas por que você está falando com essa timidez? Vamos fazer uma festa, vamos inaugurar. Isso é a primeira vez que acontece no Brasil ter uma ligação física entre Bolívia e Brasil. E organizou, na inauguração, estavam presidentes dos 3 países, Bolívia, Peru e Brasil, e foi não só uma festa, mas algo que entrou para a história, graças a essa visão do presidente Lula. E Brasileia, então, hoje completa 107 anos. Quero cumprimentar a prefeita Fernanda Assem, cumprimentar a deputada Leila, cumprimentar as dezenas, centenas de amigos e amigas que eu tenho em Brasileia. Recentemente estive lá, e todos os vereadores, a Câmara Municipal, as famílias tradicionais, antigas. Brasileia teve um papel muito importante na história econômica do Acre, na história política do Acre. E eu, lamentavelmente, não estou nesse 3 de julho em Brasileia. Ontem teve uma festa muito grande, eu já não pude participar, e hoje segue as celebrações dos 107 anos de Brasileia. Então, fica aqui para constar nos anais da casa esse registro sobre o aniversário de um dos municípios mais importantes do Acre, que é a nossa querida Brasileia. Até lembro, Brasileia tinha o nome Brasília, e para se adotar o nome aqui, a capital da República, Brasileia mudou de nome, e essa é uma passagem interessante que deve ser sempre considerada também. Queria, senhor presidente, também informar que eu estou, como Vossa Excelência ainda há pouco falávamos, eu estou hoje na Comissão Mista de Orçamento, CMO, estou trabalhando também como presidente da Comissão Mista de Mudança Climática e vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e na Comissão de Meio Ambiente e Infraestrutura. E nessa segunda-feira estou trabalhando com a equipe visando apresentar emendas à LDO, num primeiro momento, para que a gente possa ter
as prioridades estabelecidas, especialmente nesse período de crise. É muito lamentável que se fragilize o orçamento público num país em formação como o nosso, que tem tantas desigualdades. É através da boa aplicação do dinheiro público, sem corrupção, é através da boa prioridade estabelecida na aplicação dos recursos públicos, levando em conta os que mais precisam, os setores estratégicos, que a gente faz esse país encontrar o caminho do desenvolvimento. Mas é o contrário do que estou falando que ocorre. E a preocupação, eu sei, senador Assis, falávamos ainda há pouco, de Vossa Excelência, que é de Rondônia, eu do Acre, onde a gente ainda tem uma diferença muito grande da nossa região com o sul e sudeste do Brasil, que nós temos que ter os investimentos adequados, a presença do orçamento público, para que a gente recupere o terreno perdido e diminua esse fosso de desigualdade que nós vivemos. E eu já estou trabalhando também na comissão que Vossa Excelência, salvo engano, é vice-presidente de infraestrutura, para que a gente possa garantir recursos para 364, a estrada que é a espinha dorsal do estado de Rondônia e também do Acre. Eu estou trabalhando também com o presidente Eduardo Braga, para que se possa botar na 317, estrada que nasce em Boca do Acre, no Amazonas, passa pelo nosso estado, senador Guiomar, por Capixaba, vai a Chapuri, Reputaciolândia e Brasileia até Assis Brasil, que se tenha recursos para garantir a boa manutenção dessa rodovia. Mas o desafio que nós temos é de, desde a LDO, trabalhar para que a BR-364 tenha os recursos necessários e, através da fiscalização, da ação direta nossa, se possa garantir a conservação da estrada, que hoje corre risco. Porque, enquanto esteve na mão do governo, eu até publiquei na minha fanpage uma entrevista que dei na última visita que fiz a Cruzeiro do Sul. Eu dei uma entrevista para a jornalista Kessia Gelina, da TV Juruá, e eu falava com ela. Ela foi muito gentil na entrevista, muito competente na entrevista, e eu falava e falo nas oportunidades que tenho. Quando alguém vem questionar sobre a BR-364, eu faço uma pergunta objetiva. Quando estava como obra delegada, na responsabilidade do governo do Acre, 8 anos no meu governo, 4 anos no Binho, e depois com o Tião, eu pergunto, quando estava na responsabilidade do governo, ela estava em melhor condição ou pior condição de que está hoje quando passou para o governo federal? A resposta é uma só. Ela está muito pior hoje, porque voltou para a responsabilidade para o governo federal. Isso demonstra claramente que teve um período que nós cuidávamos da estrada. O trecho de Feijó-Tarauacá mesmo, eu fiz há 17 anos atrás, nosso governo fez. Como é que alguns querem que uma estrada na Amazônia, num estado que não tem pedra, que tem um solo inadequado para uma infraestrutura rodoviária, possa durar esse tempo todo sem manutenção adequada? Então, a nossa luta é para que os trabalhadores rurais, hoje há um problema seríssimo dos ramais, nos 22 municípios. Estou trabalhando para que seja priorizado a infraestrutura de suporte aos produtores. O governador Tião Viana tem feito um trabalho importantíssimo de apoio à produção em todo o estado. Agora mesmo estava fazendo um trabalho no Alto Acre, e eu louvo esse trabalho do governador Tião Viana, mas sem a infraestrutura de ramais, sem o cuidado com nossas estradas, a situação dos que produzem, dos que criam, dos que trabalham e fazem desse país uma grande nação, como fazem os produtores, os agricultores familiares, não tem condição de viabilizar o resultado desse trabalho, porque não pode escoar sua produção. Então, essa é uma questão fundamental, mas, óbvio, vou dar toda a atenção à formação universitária, que é a responsabilidade do governo federal, o Instituto Federal de Educação, a nossa Universidade Federal do Acre, porque foi no meu governo, mesmo sem criar uma universidade estadual, eu fiz convênio com a Universidade Federal do Acre e levei cursos universitários para os 22 municípios. Acho que é o único caso no Brasil, o único exemplo no Brasil, onde, quando assumi o governo, 8 municípios não tinham sequer o segundo grau, não só implantamos o segundo grau em todos eles, como também levamos o curso
4 cursos da universidade, era o mínimo que tinha nos municípios mais distantes. A Universidade Federal do Acre ficou presente, quando eu era governador, nos 22 municípios, porque nós tínhamos situações que praticamente não tinha ninguém com formação superior. Isso mudou a história, a cultura, a economia, a vida desses municípios, porque o melhor investimento que um país, que uma sociedade pode fazer, sempre foi e segue sendo a educação. Mas, senhor presidente, eu queria, antes de encerrar, fazer uma referência à situação econômica que o país vive, a crise política que o país atravessa, a crise desse governo e também o desafio que nós temos de apreciar a matéria como a reforma trabalhista aqui. Eu devo dizer que eu fiquei impressionado. O assunto do fim de semana, líder Lindbergh, foi que o governo Michel Temer, que atende no Jaburu, e agora eles trabalham muito intensamente sábado e domingo, mas não é trabalhando pelo país, é trabalhando para se defender da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça. E a imprensa, já que parece que a agenda do presidente é a que mais interessa, o trabalho da agenda é aquilo que não está escrito na agenda, porque os encontros mais importantes que ele teve foi fora da agenda. A imprensa foi lá e montou, de longe, quem passa aqui no Jaburu sabe, a distância, instalou câmera e fotografa quem visita o presidente. A mesma imprensa ficou chocada esse fim de semana, quando eles puseram uma barreira de plantas, usaram as plantas, impedindo que agora a imprensa, a opinião pública, tome conhecimento de quem entra no Palácio do Jaburu, no palácio onde vive o presidente da República. Eu faço até um apelo, retirem aquelas plantas. Elas não têm nada com essa crise, mas, nesse momento, o Brasil precisa de transparência. O que é que tem de errado o público tomar conhecimento de quem visita o presidente da República, quem se reúne com o presidente da República? Aliás, é uma questão necessária que seja dada publicidade à agenda presidencial. E agora o Palácio do Planalto está acobertando, encobrindo. Ninguém sabe agora quem entra para falar com o presidente ou não. Eu acho que se a imprensa cobrar, se a sociedade cobrar, isso é o mínimo. O Niemeyer, quando fez esses palácios, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Palácio do Jaburu, o Niemeyer, quando fez esse palácio, pensou em democracia, pensou em transparência. São palácios que não têm muros, são palácios que estão abertos, são palácios que permitem que se veja quem entra e quem sai. Agora, esse governo resolveu camuflar a entrada e a saída do Palácio do Jaburu. Acho grave. Estão querendo esconder mais coisas ainda, na hora que o Brasil se depara com o único caso senador Jorge, na história do Brasil. Senador Jorge, antes dos nossos visitantes saírem, queria só anunciar que aqui estão nos visitando representantes dos países da língua portuguesa, são participantes do evento na Câmara dos Deputados, vieram visitar os nossos senadores, o nosso Senado. Obrigado pela presença, fiquem à vontade. Conheçam a nossa história é rica. Eu cumprimento a todos e é com satisfação que os recebemos aqui no plenário do Senado Federal. Os países de língua portuguesa compõem uma organização que o Brasil é signatário, é parte, e é uma pena só que há um certo desencontro da Câmara e do Senado nisso, porque o certo era termos as reuniões conjuntas, Câmara e Senado, para que pudéssemos também, os senadores, estar dando acolhida aos colegas que vêm das nações irmãs e que são parte dessa comunidade de língua portuguesa que se organiza para poder valorizar nossa cultura, nossa história e ganhar importância no mundo. Sejam bem-vindos. Eu queria, então, senhor presidente, para encerrar, dizer que eu fico me perguntando onde o Brasil vai parar com essa situação que vivemos hoje. Pela primeira vez na história, um governo sendo denunciado, o presidente sendo denunciado, ocupando o cargo. Fiquei preocupado hoje. A jornalista Mônica Bergman faz uma matéria falando
da situação pessoal do presidente, que ele está deprimido, que está muito para baixo, como se fala, segundo amigos do presidente. Eu imagino que deve estar passando o presidente Michel Temer. Não sou daqueles que tentam diminuir ou tirar proveito de ninguém, mas a situação que eu tenho que levar em conta é a do país. Quanto vai custar para os brasileiros manter o governo? Olha, o governo hoje se sustenta numa tentativa de querer aprovar reformas que uma já ficou para trás, que é da Previdência, e a outra asfixia o Senado, porque os que apoiam a reforma dizem assim, não é mais a reforma do governo. Então, eles renegam o governo. Não é mais a reforma trabalhista do governo, é a nossa reforma. Mas como é que ela é a nossa reforma, se nenhum senador ou senadora pode alterar nenhum artigo, nenhum parágrafo, nenhum inciso dela? O Brasil parece que não entendeu ainda isso. A reforma trabalhista foi para a Câmara com 7 modificações, em mais de 1.000 artigos que a lei tem. 1.000. A lei tem 74 anos quando começou, mas ela vem sendo modificada ano a ano, nesse tempo todo. Chegou lá com 7 modificações. Agora tem mais de 100 modificações. E os senadores e as senadoras, o próprio relator, o colega Ricardo Ferraço, disse, não, nós não podemos alterar nada aqui. Então, qual é o papel do Senado? Nós vamos virar o quê? Uma das leis mais importantes mexe com a história de todos que trabalham, dos jovens que querem trabalhar, dos que estão desempregados, de quem emprega, de quem é empregado. Mas o Senado não pode alterar nada, porque alguém deu uma ordem que não pode ter nenhuma alteração. Nessa mudança, eu estou vendo aqui muitos jovens que nos visitam também, certamente estudantes, muitas moças. Nessa mudança de lei trabalhista, uma mulher, quando estiver amamentando, está escrito lá, não tem que ter nenhuma exigência. Ela pode amamentar o filho num lugar insalubre. Num lugar insalubre. Isso não existe. Nós não podemos andar para trás. Eu sou favorável de fazer reforma trabalhista. Desburocratizar, modernizar, trazer para o século XXI. 50% das crianças que estão no ensino fundamental hoje, 50%, quando se formarem, quando chegarem adultas e tiverem uma profissão, vão trabalhar em empregos que não existem hoje, por conta da revolução tecnológica que nós estamos vivendo, por conta desse mundo do 5G, da banda larga, da internet de alta velocidade. A metade, presidente, das crianças que estão estudando hoje, mais da metade, não vão ocupar nenhuma dessas profissões que conhecemos hoje. Vão trabalhar em algo que não existe ainda hoje. São novas atividades que vão vir com essa revolução que nós estamos vendo, já agora com a 5G, a internet das coisas, a inteligência artificial começa em 2020. E aí nós vamos fazer uma reforma trabalhista que leva o país para o século passado. Sinceramente. Nada do que está se vivendo. Hoje as pessoas compram pela internet, fazem compra em qualquer país. As pessoas podem trabalhar em casa. Não. O que estão fazendo é tirando o direito das pessoas, querendo curar uma doença, que é essa corrupção, que tem que ser combatida, querendo curar os problemas do Brasil, tirando o direito dos mais pobres. Isso não existe. Isso não tem a menor possibilidade de funcionar, de dar certo. O que nós vamos ter é mais gente no meio da rua, flagelados, como nós estamos na Cracolândia, em São Paulo. Vá visitar São Paulo. Praticamente não tem como andar 3, 4 quarteirões e não encontrar flagelo humano pelas calçadas. Todas as cidades. No Rio de Janeiro, agora, as balas perdidas estão atingindo até aqueles que não nasceram. É uma lástima. E todas as cidades desse país, inclusive no meu estado, estão tendo um aumento de violência. De pessoas desesperadas morando na rua. O Brasil estava vivendo a era da inclusão, saiu do mapa da fome. Ah, mas isso aí não conta porque era na época do Lula, Lula não prestava, estava fazendo tudo errado. Não, o Brasil tinha muita coisa que estava dando certo. Nós só precisávamos consertar o que estava errado. Aí resolveram destruir tudo, botar governo que não passou nas urnas, e agora aqueles que deram o golpe, aqueles que aplicaram essa farsa,
não tem coragem de ir mais à rua, porque não tem coragem de defender os que estão no Palácio. Eu vou concluir, senhor presidente, dizendo uma coisa, sem medo de errar. Quem sustenta hoje o governo é uma base fisiológica lá na Câmara. Lá na Câmara. Essa base fisiológica de políticos profissionais, ela custa muito caro. Eles estão dando apoio para o governo Temer em troca dos cargos. Porque estão de olho na eleição do ano que vem. Porque só sabem fazer política com dinheiro, com estrutura. O que é que eles estão discutindo? Um fundo bilionário para financiar a campanha do ano que vem. Sou contra. Eu queria ver nós fazermos, como muitos colegas aqui fazem, campanha sem dinheiro. Campanha com proposta. Ninguém precisa de banco para fazer campanha. Nós precisamos de propostas. Então, eu vou concluir, senhor presidente, dizendo que eu tenho fé no meu país. Eu tenho muita esperança que o Brasil supere, mas o Brasil só vai superar esses tempos difíceis se a gente parar de cometer injustiça. Eu acho que é uma injustiça. Querer resolver os problemas políticos e econômicos, sacrificando os que menos têm, os que menos podem nesse país. Por isso que eu espero que o presidente Eunício possa deixar para votar essa proposta da reforma na semana que vem, para que a gente possa votar urgência, ter um entendimento mínimo, fazermos uma discussão, quem sabe não chega alguém, propõe uma mediação que possa nos unir e pacificar as relações de trabalho nesse país. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.